Olá, bem-vinda a todas. Estamos aqui em mais uma conversa dentro do Festival de Araxá, o Festival Literário de Araxá 2023. O festival ele tem esse ano um formato virtual e presencial, e o tema escolhido para o festival é Educação e o Patrimônio Cultural. Então, para essa nossa programação virtual, a gente vai estar tratando das vivências culturais como herança formativa, e temos aqui hoje a Maria Ednice, representando a Emater, a Gabriela Santoro, que está representando o Instituto Periférico, e a Nicole Batista, que está representando o IEFA. Ela é gerente de patrimônio imaterial da Diretoria de Proteção e Memória do Instituto Estadual de Patrimônio Histórico e Artístico do Estado de Minas Gerais. Então, bem-vinda mais uma vez a todas e muito obrigada por aceitar esse convite para a gente ter aqui, né, esse tempinho de conversa sobre o patrimônio imaterial. Então, para essa nossa mesa, a gente vai tratar do queijo artesanal de Minas, os processos continuados de escuta, conhecimento, reconhecimento e salvaguarda do patrimônio imaterial. A gente tem aí vários interlocutores em torno dos temas que a gente está abordando em relação à educação e o patrimônio cultural. E falando de Araxá, a gente não podia deixar de fora todo o processo, né, de reconhecimento desse patrimônio cultural, que é o queijo artesanal de Minas, né, que é um produto emblemático relacionado à identidade, né, de Minas Gerais. A gente está num processo de reconhecimento da cultura alimentar, né, como um dos aspectos, como um dos pilares importantes para a compreensão do patrimônio cultural, da identidade de Minas Gerais. E o queijo, ele não só, né, tem essa centralidade, como ele foi um dos primeiros bens a serem reconhecidos como patrimônio imaterial do Estado. Então, paralelamente a esse processo de reconhecimento relacionado aos modos de fazer o queijo, né, a gente tem um trabalho já de muitos e muitos anos da Emater, né, que faz esse acompanhamento em relação à caracterização também das regiões produtoras em todo o estado, que vem acompanhando toda a discussão em torno da legislação, né, que reconhece esse modo de fazer e o produto do queijo artesanal, e tem aí um papel muito importante, né, na manutenção desse modo de fazer, né, e do próprio produto, né, como possibilidade aí de a manutenção desse saber e, ao mesmo tempo, a possibilidade de consumo, né, venda, comercialização do queijo, que é tão reconhecido não só em Minas Gerais, mas para fora, né, de Minas Gerais, em outros estados, e agora está ganhando o mundo também, né, em relação aos prêmios, que cada vez vem sendo ampliada essa interlocução. Então, aqui hoje a gente vai conversar com a Emater, vamos conversar com o IEFA e com o Instituto Periférico, que também é uma organização social que vai ampliando, né, os aspectos de interlocução, de conhecimento desse patrimônio cultural, criando essa rede que está relacionada à proteção e à promoção continuada, né, dos modos de fazer e do patrimônio que a gente reconhece aí como patrimônio imaterial. Então, a gente queria começar aqui com a Maria Ednice, da Emater, explicando para a gente qual que é esse processo, né, relacionado ao queijo em Minas Gerais, qual é o trabalho da Emater e como que a Emater caracteriza, né, as regiões produtoras de queijo. Eu acho que é importante a gente entender de que queijo a gente está falando, né, Maria Ednice, assim, que a gente tem o queijo artesanal de Minas, temos o queijo Minas artesanal, né, e todos, quando a gente fala, né, desses dois tipos de queijo, eles estão relacionados ao leite cru, ou seja, são queijos produzidos com leite cru, mas que vão ter as suas diferenças, seja no modo de fazer, seja no produto final,
né, que chega aí às nossas mesas, que está nas receitas tradicionais, né, de Minas. Então, queria que você começasse falando para a gente um pouquinho dessa diferença do que é o queijo artesanal de Minas, do que é o queijo de Minas artesanal e como que a Emater atua nesse acompanhamento, monitoramento, né, da produção do queijo e das regiões produtoras aqui em Minas Gerais. Então, Michele, o queijo artesanal em Minas, né, assim, ele tem a história, né, secular, né, vem de várias gerações, e ao longo do tempo, né, se entendeu a necessidade do Estado reconhecer esse produto, né, que é tão importante, tanto economicamente, né, para os produtores, como culturalmente, né, a cultura desses produtores, não deixar esse morrer, né, e esse reconhecimento. Então, o Estado vem, né, em 2001, foi a primeira vez que se teve uma lei, né, para reconhecer um produto artesanal feito de leite cru, né? Então, o queijo mineiro, né, ele tem uma legislação específica que fala que só reconhece como produto artesanal aquele elaborado com leite cru, né? Então, se começou inicialmente esse trabalho com um tipo de queijo, né, que é o QMA, né, que é o queijo Minas artesanal. Então, foi a primeira região a ser reconhecida e caracterizada como produtora de queijo Minas artesanal foi Araxá, né, exatamente, né, da que vai sediar o evento. E esse produto, ele tinha algumas regiões que já faziam o mesmo modo de fazer, né? Então, se começou por ele. Mas Minas Gerais, hoje, ela tem uma gama grande de queijos artesanais, né? Então, a gente tem que entender que nós temos queijos artesanais, né? Que são produtos feitos de leite cru, né? E que todo o modo de fazer ali de cada região, e dentro dos queijos artesanais, nós temos o queijo Minas artesanal, né? Que é esse queijo produzido hoje nas 10 regiões caracterizadas como QMA, né? Ele é um queijo muito específico, que ele é de leite cru, o leite é exclusivo da propriedade, né? 90 minutos após o início dessa ordenha já se começa esse modo de fabricação, né? E o diferencial dele é que ele usa pingo, né, que é um soro fermento que você retira ali após a segunda salga, né, aquele sorinho que começa a diminuir, que começa a pingar, e você adiciona, né, esse fermento natural no queijo, né, no leite, na verdade, do dia seguinte, que vai virar o queijo. Então, esse pinga, ele vai transmitir ali, né, todas as características de sabor, aroma e textura daquela propriedade, né? Então, o diferencial do queijo Minas artesanal é esse. Mas hoje o Estado também, né, tem outras regiões já reconhecidas com regulamento técnico, né, que é no caso de Alagoas e Mantiqueira, né, que é um queijo de massa cozida, né, com uma textura bem diferente do QMA, como nós temos também o queijo cabacinha, né, que está também em fase de regulamento, né, nós temos o queijo do Suaçuí, que é muito parecido com Alagoas e Mantiqueira, mas hoje ainda também não tem um regulamento para ele, como nós temos, assim, hoje, de regiões caracterizadas também a Serra Geral, né, que lá é um queijo também que o pessoal comercializa mais fresco e ele utiliza água quente na sua massa. Tem o requeijão moreno Mas também, né? tem requeijão moreno também, né? Esse requeijão moreno, né, como outro queijo cozido, né, que também tem muito no norte, são produtos que ainda não foram caracterizados pelo Estado, né? Existe, né, se conhece ele, né, tem a importância econômica dele, só que o Estado ainda não fez o trabalho de caracterização desse produto, né? Então, a Emater, ela atua muito nessa parte de organização dos produtores, né, de apoio aos produtores em boas práticas, tanto de produção da matéria-prima, que é o leite, né, como todas as boas práticas de fabricação, né, desse produto. Então, a nossa atuação também vai desde a parte de organização desses produtores em associações, deles conhecerem a importância, né, do produto para eles, né, e nós temos um trabalho também que é a caracterização dessas regiões, né? Então, a nossa atuação hoje tem uma resolução do Estado, né, que fala que a responsabilidade de caracterizar a região, né, o que é isso? É delimitar geograficamente uma área que tem um produto que é específico para aquele local e que vai receber um nome, né, que vai dar a personalidade daquele produto ali.
né? Igual a gente tem aí a região caracterizada de Araxá, né? Então, é o queijo, né? Minas artesanal de Araxá. Então, a Emater, ela vai a campo, E essa né? região, ela envolve, claro, vários municípios, não é isso? Por exemplo, não Vários é só o municípios. município de Araxá, vão pegar mais outros municípios no entorno. Sim, hoje nós só temos duas regiões com um único município, né? Que é a região da Serra do Salitre, né? Que eles desmembraram do Cerrado, e a região de Alagoa, né? Que hoje também ficou um único município. Mas, normalmente, a caracterização, ela é de abrangência regional, né? Então, se faz um trabalho de pesquisa, se identifica que ali naquele entorno, onde os municípios são limites um do outro, que isso também é uma regra, se produz um produto igual, nem é similar, é o mesmo produto, né? O sabor, textura pode ser um pouco diferente, mas o modo de fazer é igual, né? E aí você faz também toda a parte de história desses municípios relacionado com a produção desse queijo, né? E a gente faz também toda a parte de mapeamento do clima, do solo, do relevo, da vegetação desses municípios, né, para você ver uma coerência, né, desse meio onde o queijo é produzido, né, com o produto. Então, todos esses municípios, eles têm quase que o mesmo perfil de solo, de relevo, com algumas variações, né, e o modo de fazer é único. Então, isso junta, né, se um documento, ele é grande, tem fotos, tem comprovação, né, tem comprovação de produção, né, e isso depois a gente passa esse documento para a SEAPA, né, a SEAPA analisa, né, encaminha para o IMA, que analisa novamente, e aí o IMA faz uma portaria de reconhecimento dessa região como produtora, né, de um determinado tipo de queijo. Então, é um trabalho bem complexo, é um trabalho, assim, de quase de um ano de trabalho, porque tem que ter a maturidade nas regiões novas também, né, dos produtores, né, de comprovar essa produção, né, de entender a importância desse produto, deles se organizarem em forma de associação, né. Então, é um Então, trabalho esse é que é o... muito próximo do produtor, né? Vocês estão sempre Isso, escutando os produtores, acompanhando, vendo quais sim, são as demandas, né? dentro desse trabalho, né, tem as entrevistas com os produtores, né? Então, a gente faz um checklist também que a gente mapeia os pontos que a gente pode atuar depois, né? E hoje, né, a Emater também tem uma rede de atendimento exclusivo para atuar em queijo Minas artesanal, que é, no caso, né, o produto que tem em Araxá. Então, hoje nós temos uma equipe exclusiva que atua, né? Não é em todas as regiões, mas nós temos técnicos exclusivos que atende Araxá, que atende o Cerrado, que atende a Serra do Salitre e que atende a Canastra, né? E que atende o Cerro. Então, hoje nós temos, né, 6 regiões, incluindo Triângulo Mineiro, que também tem uma rede de ATER. Então, essas são equipes que trabalham exclusivo com queijo Minas artesanal. Mas nós temos também todo o suporte dos técnicos locais de cada um desses municípios, né? Então, mesmo onde tem a rede, né, existe-se a atuação do técnico local, né? E onde não tem rede, né, o técnico local está lá presente, né? E tem o trabalho também dos coordenadores regionais, né? E nós aqui do Central, né, somos os coordenadores estaduais, a gente trabalha em consonância com os técnicos. Então, a atuação da matéria, ela vai desde a parte de animais, né, tipo raça, né, alimentação desses animais, a parte toda de sanidade desse rebanho, né, a importância de você, né, ter um animal sadio, porque você está trabalhando com leite cru, né, é um produto que você tem que ter segurança, né, para o consumidor que vai, né, final, que vai consumir esse produto. A gente capacita os produtores, né, tanto nessa parte de boas práticas agropecuárias, né, todo Deus da alimentação desses animais, condução do rebanho ali para a parte sanitária, como da parte de higiene, né, da obtenção higiênica do leite. Essa é uma das principais fontes de atuação e que a legislação, né, pede para que a gente comprove que o produtor adota boas práticas. E também a gente capacita o produtor na parte também de higiene e a parte microbiológica dentro da queijaria.
Então, toda a condução ali dos equipamentos, dos utensílios que ele usa, né? A parte também de cuidados pessoais do manipulador. Então, hoje tem uma legislação que norteia o nosso trabalho, né? Que fala que quem está manipulando o alimento, ele tem que ter uma atestado de sanidade, né? Ele tem que comprovar que ele fez um curso de boas práticas. Então, esse trabalho nosso, ele é contínuo, né? Não é que você vai lá capacitar o produtor hoje, né? E depois você nunca mais volta. Tanto que na legislação que nós temos hoje, que é na Lei 23.157, fala que a cada 2 anos, esses produtores precisam fazer uma reciclagem, né? Então, no primeiro momento, eles fazem uma capacitação mais ampla, mas a cada 2 anos eles têm, né, que voltar, né, conversar sobre o assunto e se capacitar novamente. Então, o nosso trabalho, ele é contínuo, né? Todo dia lá na propriedade, e ele é muito em função da demanda daquela propriedade, né? Cada propriedade tem um perfil diferente e uma necessidade diferente, né? Então, a atuação, ela vai acontecendo, né, pontualmente ali, né? Se o produtor está com problema de água, a gente vai atuar no problema de água, né? Você chega lá, você enxerga uma coisa que o produtor deixou passar, né, em termos de higiene, né, em termos de organização ali dos equipamentos, né, aí a gente também está atuando nesse dia a dia. Maria Diniz, então a gente pode dizer assim que um produto tradicional, como você falou, né, que há anos e anos, né, há séculos ele está na mesa, né, dos mineiros, ele saiu de uma produção, vamos dizer assim, local, específica, daquela fazenda, né, daquele lugar, às vezes para consumo próprio, para uma troca, né, ali entre um que produzia feijão, aí trocava pelo queijo e tal, e ele começou a ganhar um espaço, notoriedade, e ele se caracteriza hoje como um produto, né, que é buscado, né, que é consumido, né, e que ele está diretamente relacionado, ou seja, o queijo artesanal, ele está diretamente relacionado a uma qualidade do produto, né? E aí você falou sobre 2 aspectos, tanto uma qualidade sanitária, né, que quem vai consumir vai ter segurança de estar consumindo um produto que tenha essa qualidade, esse monitoramento, quanto uma qualidade de sabor, de característica que está relacionada a ser de leite cru e a esse modo artesanal de fazer, né? Então, para quem vai nos escutar, né, vai entender que o queijo que é feito, né, numa fábrica de laticínios, né, que é feito com o leite pasteurizado, ele tem sabor e um modo de produzir muito diferente do que o queijo artesanal, que é o queijo de leite cru, que tem todo esse tempo, né, de feitura, né? Você vai fazer o monitoramento do gado, da qualidade do leite, depois que o leite sai, ele tem alguns minutos para já começar a talhar o queijo, né, o leite, já começar a produção propriamente, né, do queijo. Existe todo um modo de fazer que caracteriza o queijo Minas artesanal, que a gente chama de QMA, e hoje a gente tem o QAM, né, o queijo artesanal de Minas, que é mais amplo, que engloba o queijo Minas artesanal, que é esse queijo que você explicou, que usa o pingo, né, para a fermentação do leite do dia seguinte, então é uma produção continuada, né, dentro da propriedade, né, e ele tem uma característica também da cura, né, ele é um queijo que você pode comer ele fresco, né, você pode comer ele meia cura, mas a grande característica dele, em termos de sabor, é a cura do queijo, que também é um processo, né, então ele não é assim, fizemos o queijo e agora deixa que ele vai curando, né? Também existe uma sabedoria, um modo de fazer que envolve os processos de cura, né, que estão relacionados ao queijo Minas artesanal. E um outro ponto que você colocou para a gente muito importante é a legislação, né? Porque à medida que esse produto a produção dele começa a ser ampliada, ele deixa de ser um produto consumido só no âmbito ali da propriedade, passa a ser também consumido, né, por outras pessoas, existe a necessidade de viabilizar
a venda desse produto com a qualidade sanitária dele. Então, a gente tem, como você citou, uma legislação que vai ajudar tanto esses órgãos de controle e monitoramento, como a Emater, como também os produtores, né, a se organizarem em relação às questões que estão abordadas nessa legislação. E o que eu acho que é interessante a gente dizer é que essa legislação ela não é estática, né? Ou seja, esse processo de escuta por parte da Emater também garante a possibilidade de revisão dessa legislação, né, de melhoria dessa legislação, às vezes flexibilização de alguns pontos, né? A gente tem aí a grande discussão que é o uso da madeira, né? E que a gente vê que aos poucos vão se construindo, né? Ou referendando determinadas práticas e determinados saberes, que vão possibilitar o retorno do uso da madeira, mas com, né, alguns cuidados nesse processo, né? Então, é uma escuta continuada, né, que é feita no sentido de preservar esse modo tradicional de fazer, mas, ao mesmo tempo, garantir essa qualidade sanitária desse produto que vai para a mesa de todos nós, né? E aí a gente tem os selos, né? Eu queria que você falasse um pouquinho dos selos que vão, para quem vai consumir o queijo, eles vão dizer tanto desse processo de controle, da garantia de ser um queijo artesanal de Minas, né? Ou queijo Minas artesanal, vão falar também da região produtora, e agora vão possibilitar os prêmios, né? Também que os queijos aqui de Minas vêm ganhando, tanto no âmbito estadual, nacional, como internacional. Então, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente desse processo. Então, Michele, a gente brinca assim que o queijo, né, ele não está só na mesa dos mineiros, né, ele está na mesa de todos os brasileiros hoje, né, mesmo antes, né, da permissão de comercialização fora do estado, né, já era um produto muito consumido fora, né, de Minas e muito valorizado. Então, ao longo do tempo, né, a gente vem, né, conseguindo que o queijo tenha um destaque maior, né, o queijo Minas artesanal, todos os queijos artesanais de Minas, né, ele está, acho que a gente fala no Ubuntu, reconhecimento, né, de todo esse trabalho que as instituições envolvidas, junto com os produtores, conseguiu que eles alcançassem, né? Então, hoje, igual você falou muito bem, a legislação, ela não é estática, né? Ela é muito dinâmica e ela vem em função da necessidade dos produtores, né? Tanto que hoje nós temos uma consulta pública, né, do regulamento do queijo Minas artesanal, porque com a mudança da lei, né, houve necessidade também, né, de refazer as portarias de regulamentos técnicos do queijo Minas artesanal, né? Porque quando você tem uma lei, você revoga a anterior. Então, está em consulta pública, né, esse regulamento técnico para o queijo Minas artesanal, né, que é o de casca lisa, como está também, né, hoje em consulta pública o regulamento técnico para queijos, né, de casca florida, né, que é uma também, né, grande demanda dos produtores, né, esse reconhecimento. Então, a gente está caminhando, né? E nós temos hoje, né, depois de muitos anos, uma legislação federal para queijos artesanais. Então, essa legislação federal, né, ela veio junto com ela 2 selos, né? Lógico que o selo não é habilitação sanitária, né? O selo, ele é um reconhecimento do modo artesanal de fazer desse produto, né? Mas esse produto, né, para ele ter os selos, ele precisa ser registrado num órgão de inspeção, né? Ou um órgão de inspeção municipal, ou no estadual, no caso do IMA, né? Então, hoje nós temos 2 selos, né, que vêm acompanhar desse modo de fazer, e através do processo de registro dessas queijarias, elas podem estar utilizando o selo artesanal, né, ou pode estar utilizando o selo de queijo artesanal. Então, a diferença é pouca de um para o outro, né? O queijo artesanal, né, que vai ser uma logozinha lá reconhecendo, né? Ele veio da legislação 13.860, né? Então, que vai garantir que esse produto é artesanal,
né, e que é produzida ali utilizando, né, produtos ali quase que 100% da matéria-prima é da propriedade, né, vem junto a tradição e a história daquelas famílias que estão, né, produzindo aquele produto, que a gente brinca que os queijos artesanais a gente não vende queijo, a gente vende a história por trás dos queijos, né? Então, é a história dessas famílias, o desenvolvimento dessas famílias, né, que traz toda a personalidade desse queijo e a história dele junto, né? E hoje nós temos também regiões, né, que já está adotando algumas placas de caseína, né, no caso da canastra, que garante que aquele produto, né, é exclusivo ali daquela região, porque hoje, infelizmente, a gente tem aí algumas fraudes, né, alguém querendo usar o nome do mais famoso, ou alguém que produz um queijo que está fora da região caracterizada, né, e quer utilizar ali a fama de outra região, e o consumidor, ele ainda não tem esse discernimento correto, né, do que vem a ser um queijo de Araxá, que não existe queijo de Araxá da canastra, né, o queijo do Cerrado, né, o queijo do Cerro. Então, infelizmente, a gente ainda não tem esse amadurecimento, mesmo tendo regiões que já têm indicação geográfica, né, já reconhecida pelo NPI, a gente tem aí produtores utilizando indevidamente os nomes, né? Então, a canastra, ela adotou uma plaquinha de caseína, né, que é colocada ali no queijo logo após a fabricação, e ela vai incorporando naquele queijo, né, e ela tem a rastreabilidade também, né, que garante que o produto é produzido ali na canastra, né? Eu acho que isso foi um grande avanço, e isso pode se espalhar para outras regiões, mas sem ser isso, né, na parte de registro hoje, então, a gente tem o queijo, né, artesanal como selo, e temos também o selo arte, e esses dois selos, né, eles são emitidos pelo Ministério da Agricultura, né, e em Minas Gerais, né, o IMA também é um órgão emissor, né, e os serviços de inspeções municipais também podem estar solicitando, né, esses selos, né, e isso, né, garante a possibilidade do produtor estar comercializando no Brasil todo, né? E aí a gente, né, acredita que nós vamos chegar em mais cantos do Brasil, né? Como a gente está indo para concursos internacionais, né? E sempre tem produtor voltando com premiação, né? Dentro também do estado, a gente tem alguns concursos, né? Igual nós temos na Emater o concurso estadual, né? De queijos artesanais. Pelo segundo ano, a gente vai fazer uma rodada não só de QMA, né, das 10 regiões caracterizadas, como também, pelo segundo ano, a gente está fazendo o concurso, né, estadual dos queijos de Alagoa e Mantiqueira, né, que são dois produtos que têm regulamento, né? Então, o diferencial do concurso da Emater é que nós só trabalhamos com produtores legalizados, né, então, e que tenham um regulamento técnico para esse produto. Mas nós temos em Minas também, né, o concurso internacional de Araxá, né, dentro da Expo Queijo. Nós temos também no Brasil, né, o Prêmio Brasil, que é feito pela Associação Comer Queijo. Nós temos também, né, da Sertão Brás. Então, existe hoje, né, vários tipos de concurso também para valorizar esses queijos dentro do nosso país, né? Lógico que quando as premiações vêm de fora, né, elas acabam chamando mais atenção, né? Tem uma grande também parceira, né, que é o Sebrae e a FAENG, que promove o festival, né, a semana passada teve o Festival de Queijos Artesanais, que também já está inserida a Lagoa e Mantiqueira, e a gente vê a importância desses eventos para os produtores, né, os produtores vêm, divulgam seus produtos, né, consegue um valor agregado maior, né, vem ali no festival, e isso faz diferença, né, econômica para esses produtores, e principalmente, né, de visibilidade para eles, né, o nome deles, eu comprei o queijo do fulano, né, da tal região, né, essa proximidade com o consumidor também é muito importante e valoriza muito o produto. Então, a gente também apoia o produtor em toda essa parte também de comercialização, né, de divulgação desses produtos. Aí o trabalho da Emater, então, é um trabalho que já tem muitos anos e está muito próximo, né, dessa escuta, né, de todo o processo de produção, né, que vai desde do local, né, onde o queijo está sendo produzido, passando pela caracterização de uma região produtora, depois até o produto final, e acompanhando também esse processo de promoção, divulgação, né, e visibilidade, né, do queijo para que ele seja
comercialmente um produto não só consumido com qualidade, mas também carregando essa história que você falou, né, do produtor daquela região, né, das características, né, de cada local, né, de produção do queijo. Então, obrigada, Maria Dinice. Vamos conversar aqui agora também com a Nicole, que vai acrescentar para a gente um pouco como que os órgãos de proteção do patrimônio cultural, né, Nicole, vem acompanhando todo esse processo, a própria interlocução com a Emater e, principalmente, né, qual foi a importância do reconhecimento, né, dos modos de fazer o queijo Minas artesanal, né, já há mais de 20 anos, né, foi o primeiro bem reconhecido pelo Estado de Minas Gerais, né, não à toa, né, e como que esse conhecimento e essa escuta continuada em relação ao queijo também abriu, né, por parte do IEFA, outros conhecimentos, né, e outras escutas em relação à cultura alimentar no Estado de Minas Gerais. Está com você, Nicole. Obrigada, Michele. Bom dia, né, para todas. É muito bom também ouvir a Maria Dinice, né, para pensar essas perspectivas múltiplas, né, esses olhares múltiplos do Estado e da proteção para esse modo de fazer. Assim, o IEFA fica muito feliz de poder estar aqui dialogando. A gente agradece muito o convite, Michele. Então, como a Michele falou, né, o modo de fazer o queijo artesanal, ele é um saber muito importante dentro do patrimônio material, né, foi o primeiro bem material registrado no Brasil, né, pelo IEFA em 2002, o modo de fazer o queijo artesanal do Cerro, né, foi a primeira região registrada, né, pelo IEFA, e muito dentro dessa questão, né, da luta que a gente chama de detentores, né, os produtores do queijo, detentores do saber, para que eles pudessem manter suas práticas tradicionais, né, no momento ali de conflito, né, com alguns órgãos reguladores, etc. Então, vem esse olhar para o queijo, para o modo de fazer o queijo, pela via do patrimônio, exatamente para apoiar essa questão da manutenção desse saber tradicional, né, que é um saber que a gente vê, né, também pela fala da Maria Dinice, que vai se transformando ao longo do tempo, mas que tem suas bases ali no modo de fazer artesanal, passado historicamente para esses produtores. Então, isso tudo é muito interessante de ver mesmo como que o patrimônio material, ele entra aqui para a gente em Minas, para o Brasil, pela via da cultura alimentar, né, como a Michele vem falando. Então, como que o queijo, ele mostra para a gente a centralidade, assim, né, da cultura alimentar para a nossa identidade, para a construção dos nossos processos históricos e sociais aqui no Estado e no Brasil também. Então, acho que a partir dessa proteção do IEFA, essas discussões vão sendo feitas em outras instâncias, né? Então, como eu disse, a proteção do IEFA foi feita para o queijo do Cerro, a princípio, em 2002, na região do Cerro. E em 2008, né, a partir disso vão se criando mobilizações. Em 2008, o IFAM, que é o órgão federal, nacional, né, faz também o reconhecimento, dá o título de patrimônio, ampliando do Cerro para as regiões da Canastra e do Salitre. Então, isso é muito interessante pensar esses diálogos intersetoriais, né, que entram, assim, se você for pensar para a questão da agricultura, da Emater, colocando essas caracterizações, como a Ednice falou, porque isso vai movimentar também o patrimônio, né? Então, a gente vai começar, isso também, claro, a movimentação dos detentores, então a gente vai começar a olhar para o bem de uma maneira mais abrangente, não de uma maneira tão local e regional como a princípio. Então, é muito legal a gente pensar nesses diálogos que está sendo feito aqui agora e que vão sendo feitos ao longo do tempo, para essa responsabilidade da proteção e da salvaguarda do patrimônio mais ampliada, para além do setor mesmo, do órgão regulador de patrimônio, do IEFA, do IFAM. Então, isso é muito interessante. Eu acho que o registro, os estudos, as pesquisas dentro da perspectiva do queijo, elas nos dão indicativos, assim, para outros bens culturais, né? Da importância de que essa responsabilidade pela salvaguarda seja compartilhada, não só pelo Estado, mas também pela sociedade civil. Então, a gente tem a Gabriela aqui, com o Instituto Periférico, né, que é muito atuante nisso, que é um parceiro da salvaguarda. Então, a gente vê esse processo muito rico, assim, muito instigador, muito impulsionador de outros processos que a gente também enxerga que
seriam mais ricos, mais frutíferos, feitos dessa forma. Então, Olha, só para a gente entender, assim, né, para quem vai nos escutar, que muitas vezes fala assim, então o queijo é tombado, né? Entender que nós estamos falando, né, da proteção do patrimônio cultural, que vai além da materialidade do queijo, ou seja, não exclui, né, porque ele é um produto que é consumido, que está na mesa de todo mundo, que todo mundo procura, mas que para a gente ter esse produto, nós estamos falando de um processo, né, como a Maria Diniz falou, né, que é o que efetivamente é reconhecido como patrimônio cultural, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso, ou seja, não é o queijo, mas é todo o processo de feitura do queijo, né? Isso, exatamente. A gente tem essas categorias, né, do patrimônio que às vezes para quem tá dentro fica muito fluido sair falando registro, tombamento, mas para quem está fora é um pouco complexo, né? Mas a gente tem o queijo como o modo de fazer o queijo como um bem imaterial, que ele é registrado, né? Que esse é o nome que a gente dá para o instrumento de proteção do patrimônio imaterial, que é o registro, assim como muitos já devem ter ouvido falar do instrumento tombamento, que é feito para o patrimônio edificado, patrimônio material, patrimônio natural, mas dentro do patrimônio imaterial a gente tem o instrumento que é o registro, e a gente faz o registro e a salvaguarda dos saberes relacionados ao modo de fazer o queijo, né? Aí a gente tem as categorias de saberes, de lugares, de ofícios. Então, dentro da ideia do modo de fazer o queijo, estão os ofícios, os saberes relacionados a esse bem cultural, que a gente chama o modo de fazer de um bem cultural. O queijo é o produto, né? Ele está dentro dessa cadeia que ele tem uma centralidade, o produto, o seu consumo, a sua venda, mas as etapas, como a Maria Diniz falou, o pingo, a prensa, a maturação, a relação com o ambiente, isso tudo está dentro do modo de fazer, né? Mas aí até no final, quando eu chegar no processo que a gente está agora, a gente vai conversar um pouco sobre como que também a gente está repensando e está dando outro olhar, né, para ver esse modo de fazer e esse saber. Mas então, dentro dessas movimentações, né, do IEFA fazer o registro do modo de fazer em 2002, o IFAM em 2008, a gente tem diversas movimentações, tem as caracterizações da Emater, as organizações e associações dos produtores que vão movimentando, né, então o patrimônio, a Emater e outros órgãos escutando esses detentores vão, né, moldando ali as suas políticas para elas atenderem de maneira efetiva a essas questões e demandas que emanam desses detentores. Então, em 2012, o IEFA faz a revalidação do registro do cerro, né, que de 10 em 10 anos a gente reavalia os registros dos bens imateriais, e amplia para alguns municípios a região, mas ainda mantém o cerro. Ainda mantém só com a região do cerro o nosso registro, né? Só que aí, a partir disso, de toda essa movimentação que a gente está conversando, essas várias outras regiões caracterizadas e não caracterizadas também pela Emater começam a procurar, né, os órgãos de patrimônio para ser inseridas dentro desse processo. E Araxá é uma delas. Araxá movimenta bastante esse cenário, né? Inclusive, eles fazem a associação faz uma produção para entregar para o IFAM, né? Chama o queijo Araxá, o pingo da alma, para entregar para o IFAM, pedindo a inclusão de Araxá dentro do registro nacional e também para o IEFA. E isso tudo gera uma série de discussões, uma necessidade de um olhar mais abrangente para o bem. Então, antes você olha para o queijo do cerro, do salitre, etc., né, para esse modo de fazer nessas regiões, e a partir das caracterizações da Emater e dessa mobilização dos detentores, o IFAM, né, primeiramente na reavaliação que eles fizeram em 2021, vão olhar de uma maneira mais abrangente para o bem e vão agregar todas as 8 regiões, se não me engano, pode me corrigir, viu, Maria Diniz, mas que a Emater tinha caracterizado até então, e aí ao invés de chamar, né, do registro do modo de fazer o queijo das 3 regiões, a princípio, ele vai chamar o modo de fazer o queijo Minas artesanal, né, em Minas Gerais, como bem cultural a ser, né, que foi reavaliado e que é registrado a partir de então. Então, a partir dessa movimentação, a gente vinha discutindo aqui dentro do IEFA, tecnicamente, para a nossa segunda reavaliação, né? Como eu disse, de 10 em 10 anos a gente reavalia o bem, vê se o bem está em vigência, para ele continuar sendo considerado patrimônio
do Estado, e a partir desse parecer do IPHAN e dessas discussões trazidas pela Emater e também pelos detentores, a gente também começa a perceber a necessidade de ampliar o nosso estudo e o nosso olhar, né? Então, a gente decide por reavaliar o registro do queijo, porque a gente entende que é o registro do Cerro, né? Que a gente entende que é um registro histórico, primeiro do Brasil. Então, a gente está no processo de fazer a reavaliação do modo de fazer o queijo artesanal do Cerro, mas também a gente decide abrir um novo processo de registro, né? Que é o registro dos queijos artesanais de Minas, né? Que é um processo que está em estudo com a parceria do Instituto Periférico no momento. Então, porque isso é muito interessante a gente olhar, um dos motivos que também, né, são argumentações que a gente se inspira lá nas discussões do IPHAN e também aqui dentro das nossas discussões técnicas, de você olhar para a territorialidade, para a disseminação desse bem, dessa prática pelo território de Minas, quando você vai olhar para as 14 regiões do queijo artesanal de Minas, né? Como a Maria Diniz já fez bem essa diferenciação para a gente. Então, isso tudo chama muita atenção e coloca o queijo enquanto produto, mas também essa identidade com a produção como uma coisa muito relevante para Minas Gerais. Você tem isso espalhado por Minas Gerais inteira. Então, quando você amplia também para o queijo artesanal, né, incluindo Serra Geral, Alagoa e Mantiqueira, o queijão moreno, cabacinha, você está mostrando uma coisa muito forte que emana ali desse modo de vida, né, desse modo de produção do queijo, né, que está atrelado ao modo de vida. Então, a partir disso, a gente toma essa decisão aqui de ampliar, né, esse registro, mantendo do ser, porque a gente entende que é um processo histórico, né, e é relevante a gente manter, mas nesse sentido, pensando nessa necessidade de aprofundar essas pesquisas de caracterização histórica, cultural, de olhar para essa distribuição territorial e para essa diversidade, mas também para a convergência dessas práticas ao longo do território. Então, e dessa necessidade de aprofundamento mesmo, assim, né? Perceber esses trânsitos históricos, esses trânsitos culturais. Eu acho que é interessante, Nicole, até você faz alguns dias, né, as comunidades produtoras, né, de sempre vivas, né, de apanhadoras de sempre vivas, né, foram reconhecidas. E a lógica do reconhecimento estadual, que já tem o reconhecimento pela ONU, é de um sistema agrícola, né? Uhum. Então, também a ideia, né, do próprio queijo, né, agora, de voltar o olhar para o queijo, não só em relação aos modos de fazer o queijo, com as etapas e toda essa logística que já está, de alguma forma, recepcionada na legislação, como a Maria Diniz falou, mas pensar no movimento mais cíclico, né? Ou seja, considerando também o produto, considerando também as práticas atuais que envolvem a comercialização, sim, a questão da identidade, a questão produtora, né, das unidades produtoras do queijo, que tem os seus aspectos históricos, os seus aspectos tradicionais, mas tem também toda uma discussão, né, em torno de incorporação de práticas, né, que estão relacionadas às questões do trabalho, às questões sanitárias, né, a questão do próprio consumo e venda do alimento. Então, é um pouco pensar numa escuta relacionada ao patrimônio cultural que considera todo esse histórico, mas que traz a nova discussão e o que está latente, né, nesses modos de fazer enquanto sistemas de produção, né, que vão além da questão da materialidade, da imaterialidade, né, mas da vivência, né, dessas comunidades, tanto produtoras quanto de quem consome, né, o queijo, né, e faz do queijo um patrimônio, né, de Minas, né. Então, eu queria que você falasse um pouco assim, que esses processos de escuta, eles são também processos de aprendizado para o próprio lugar do patrimônio cultural, ou seja, para a própria política pública do patrimônio. Porque muitas vezes a gente pensa que a educação do patrimônio cultural é um processo muito fechado que tem que estar dentro da escola, né? E nós estamos aqui falando que o próprio processo de reconhecimento
como patrimônio cultural, de escuta Sim. daquele bem, ele também é um processo formativo em relação ao que é patrimônio e aos órgãos de proteção do patrimônio cultural, né? Sim, eu acho que isso a gente percebe como que a cada processo o patrimônio se transforma também, os técnicos se transformam também. Então, o modo de fazer o queijo entra, ele inaugura a política, ele vai se transformando ao longo do tempo, e como você falou, a partir desse registro, né, do sistema agrícola tradicional das apanhadoras de flores sempre vivas, que foi uma pesquisa que começou aqui no IF em 2018 e que, né, foi reconhecida agora, na semana passada, como patrimônio. Esse processo que nos coloca de frente para um sistema, né, o sistema agrícola, que não envolve só a apanha da flor, mas também, né, a relação com a serra, a relação com a paisagem cultural, a relação com a criação dos animais, com os modos de subsistência que vão garantir a vida, né, e a subsistência, literalmente, das apanhadoras que vão reproduzir o sistema. Então, a venda, comercialização do produto também, o artesanato que é feito a partir daquilo, isso tudo congregar um sistema, e isso traz outro olhar para o patrimônio, que aí, nesse momento, eu já tinha até deixado anotado para falar, isso transforma a gente e faz a gente propor esse olhar também para o modo de fazer o queijo, né? Então, como a gente já vem conversando, né, Michele? A Michele também está envolvida na pesquisa, a gente olhar para essa coisa de uma maneira sistêmica, de uma maneira integrada, então a comercialização, o consumo, a sociabilidade em torno do consumo, a produção, mas também a relação com o território, que também foi muito interessante na fala da Maria Diniz, por exemplo, a saúde do animal, ela vai interferir na qualidade do queijo, no sabor do queijo. Então, a garantia do território desses produtores, a garantia de um território sustentável, né, de uma reprodução, de um território saudável para eles, né? Então, isso tudo está dentro do sistema está dentro desse sistema que diz do modo de fazer, né? E além disso, a gente pensa muito também nessas transformações que vem acontecendo na prática, né? Como, por exemplo, a questão da casca florida, a questão dos ácaros e fungos, etc., e também das novas tecnologias que vão sendo perpassadas, a ordenha mecânica, por exemplo. Então, como olhar para isso? E isso é uma questão que aparece muito na fala dos detentores, né? Igual como você está falando da questão da escuta. De o que muda quando você inova, porque você é detentor de uma prática tradicional, mas não quer dizer que você está parado no tempo, né? Tradição não quer dizer estar congelado. Então, pensar também, né, eu acho também que outra diferença que a gente tem de 20 anos para cá é a entrada da antropologia dentro do patrimônio, né? Então, a gente tem um olhar mais etnográfico, como perspectiva antropológica para essas questões. Então, pensando nessa questão das ecologias das práticas, né? Como que as práticas tradicionais conversam com as novas tecnologias, sem necessariamente uma sobrepor a outra, mas se unindo e se utilizando uma da outra, porque é isso, a tradição ela é reinventada, ela é repensada, a gente tem que proteger o modo, a base, o modo de fazer, mas os detentores eles estão em vitalidade, em criatividade, então isso é um olhar muito importante da nossa pesquisa nesse momento, e que eu acho que envolve essa noção sistêmica, ecológica, né, no sentido de sistema mesmo, de pensar esse bem cultural, esse modo de fazer. Eu acho que também uma perspectiva que a gente pode ampliar e pensar mais é olhar para as questões de gênero e raça dentro da produção, né, que a gente vê que locais que têm predominância feminina, que é uma relação familiar, mas eu acho que a gente tem que olhar também para os produtores, para as questões raciais que perpassam, para os pequenos produtores que, às vezes, né, como devido a tantas questões de legislação, estão fora, né, dos circuitos, não se apresentaram ainda ao Estado. Então, eu acho que olhar e pensar sobre isso dentro desse sistema é muito relevante, assim. Eu acho que a gente tem novas perspectivas, como você falou, a escuta, e não só a escuta, mas não só a escuta do modo de fazer o queijo, dos detentores desse saber, mas dos outros, né, dos outros bens, que a gente tem uma política muito nova, né? Se pensar 20 anos de política, 8 bens registrados no Estado, a gente é muito jovem, então isso
traz uma potência assim, para o patrimônio, porque nós estamos aqui para pensar e para construir a política nesse momento, né? Então, acho que a escuta e a relação, pensar os outros bens, pensar a questão territorial, pensar essas questões políticas, sociais que perpassam esses registros, eu acho que é muito relevante e traz novas questões para a gente pensar dentro desse saber que já é muito estudado, mas ainda tem várias questões para a gente olhar daqui para frente. E nessas conversas que a gente tem tido aqui, né, com várias pessoas falando sobre né, a diversidade de temáticas dentro da transversalidade do patrimônio cultural, é muito curioso, assim, como que as políticas públicas de patrimônio têm um desafio pela frente, que é se manter, né, porque é importante, né, a sobrevivência das políticas, e, ao mesmo tempo, esse lugar de reinvenção o tempo todo. Então, a gente traz, né, as caixinhas do patrimônio, né, igual a gente falou, material e imaterial, instrumento do registro, instrumento do tombamento, eles têm essa importância, claro, no seu tempo, mas a gente vê que hoje, essa escuta continuada do patrimônio, né, as novas metodologias de pesquisa, as transversalidades e articulação com outros órgãos, por exemplo, como a Emater, elas possibilitam um outro olhar sobre esses bens culturais por parte das próprias políticas públicas, e uma demanda, né, que parte desses bens culturais vivem essas culturas, um pouco assim, vamos implodir essas caixinhas, né, não precisamos mais falar de um patrimônio material e imaterial, né? Acho que o conhecimento, o registro e o tombamento, né? A gente vai aqui, a gestão do patrimônio cultural, né, também passa por um processo educativo, né? Ou seja, são as próprias dinâmicas culturais que, de alguma forma, trazem essas novas perspectivas, né, de escuta, de salvaguarda e promoção desse. Falou aqui para a gente, né, da importância das associações, né, que a Maria Diniz também falou, que acabou organizando, né, e ampliando essas discussões em torno do patrimônio. E, no caso aqui, a Gabriela Santoro vai falar para a gente um pouquinho, né, do Instituto Periférico, que é uma organização da sociedade civil que vem com uma interlocução importante para os órgãos de proteção em relação ao reconhecimento e ampliação dessa escuta dos bens culturais. Gabi, agora você, fala um pouquinho para a gente aí do Instituto Periférico e dessa parceria com a Emater e com o IEFA em relação não só ao queijo, né, mas tem um outro projeto importante que é também a Cozinha Mineira, né, que está aí finalmente, né, vamos dizer assim, finalizando um ciclo, mas abrindo outros vários, né? Exatamente. Michele, um prazer estar aqui com vocês, mulheres tão atuantes no patrimônio, também nos nossos sistemas agrícolas, né? Assim, Emater e EFA são parceiros importantes do Periférico. O Periférico é um instituto sem fins lucrativos que atua no desenvolvimento de projetos culturais, junto à iniciativa pública. A gente tem essa vocação de trabalhar, né, auxiliando os órgãos públicos no desenvolvimento dos projetos que alçam ali, que respaldam as políticas públicas que são desenvolvidas em Minas Gerais, em Belo Horizonte, nas outras prefeituras. E a gente também busca sempre trabalhar com projetos que têm algum tipo de viés de empreendedorismo social criativo. E, obviamente, quando a gente fala sistemas alimentares, sistemas culinários, né, da gastronomia mineira, da cozinha mineira, como a gente prefere falar, pela nossa afetividade, a gente tem ali um leque enorme de empreendedores sociais que estão associados a essas práticas e que, mesmo que seja
um pouquinho a gente consegue auxiliar por meio do desenvolvimento dos nossos projetos. Especificamente em relação ao queijo artesanal, nós temos um projeto que foi aprovado na Lei Federal de Incentivo à Cultura em 2020. Ele foi desenvolvido à época em parceria com o IEFA, CEAPA e Emater, pensando já nessa possibilidade de ampliação dos inventários de reconhecimento patrimonial de regiões produtoras de queijo, né, no estado, e ele acabou ganhando força e um pouco mais de urgência na medida em que a gente obteve, por parte do IFAM, a revalidação e ampliação desses territórios produtores em 2021. Em comum acordo, definimos que das 14 regiões produtoras, a gente trabalharia prioritariamente com Araxá e Canastra nesse primeiro momento, então estamos, né, juntamente com vocês, já desenvolvendo as pesquisas de campo que estão relacionadas a essa caracterização dos modos de fazer da região de Araxá, e existe uma proximidade grande conceitual de Araxá com Canastra, além da Canastra ser hoje, né, um dos queijos mais reconhecidos no Brasil em termos de identidade mineira, identidade desse produto. Então, a gente vai, até o final do ano, provavelmente concluir todo o levantamento de campo e também acadêmico relacionado a essas duas regiões. E como é que, assim, o periférico atua, né? A gente trabalha num processo de facilitação para desenvolvimento desses projetos. Sabemos que os esforços dos órgãos públicos são enormes e nem sempre são suficientes para atendimento de todo o leque de demandas que a gente tem no mercado. Então, o periférico vem como um parceiro para ajudar a facilitar e agilizar o desenvolvimento desses processos, não só de patrimônios, de outras áreas também de gestão cultural, mas falando especificamente desse projeto, a gente, então, colaborou inicialmente no desenvolvimento e enquadramento desse projeto na lei federal, posteriormente na captação de recursos com patrocinadores privados. Hoje, tanto o CBMM quanto o Copasa são parceiros do projeto, estamos captando ali com algumas outras empresas a continuidade para ampliação para as demais regiões. E aí a gente, tendo os recursos disponíveis para efetivar a realização do projeto, a gente atua também na contratação da equipe técnica especializada que vai atuar junto à Emater e ao IEFA no desenvolvimento dessas pesquisas acadêmicas e pesquisas de campo, assim como também no registro audiovisual, né, fotos e vídeos desses modos de fazer, que é muito importante para respaldar toda a documentação que é desenvolvida, né? A gente tem uma parte muito grande de escrita de processos, de sistematização de informações que é feita não só através da palavra, mas principalmente através das imagens, que a gente consegue ali perceber elementos que são muito simbólicos, muito significativos desses processos de produção. Então, neste projeto especificamente, a gente tem uma equipe muito grande de historiadores, antropólogos, arquitetos, geógrafos, cinegrafistas e fotógrafos que estão trabalhando conosco, além de uma equipe que faz ali toda a parte de back-office, né, que a gente chama de bastidores de produção e administrativo do projeto. Além interessante, disso, né, Gabi, porque é uma possibilidade, né, de entender que a proteção e a salvaguarda do patrimônio cultural, ela não está só fechada dentro dos órgãos públicos, né, ou seja, é importante ter essa parceria, porque nós estamos falando de uma vitalidade também dessa escuta, né, desse conhecimento, dessa escuta em relação a esse patrimônio cultural, que, né, a Nicole mesmo falou, muitas vezes
a demora, né, assim, a gente voltar a campo, demora a gente conseguir ampliar. Então, a região de Araxá já tem muitos anos, né, que pediu, né, o reconhecimento, a ampliação das regiões produtoras e o reconhecimento por parte do patrimônio. Então, ou seja, o desafio de entender o patrimônio cultural como uma forma mais dinâmica, mais sistêmica, né, que a Nicole colocou aqui, passa também por encontrar canais de articulação com a sociedade civil que permitam também esse dinamismo, né? Então, acho que o Instituto Periférico é um exemplo importante dessa articulação, porque muitas vezes a gente pensa assim, que os institutos que são criados, eles vão lidar muito com a produção, com os eventos, que são importantes, né? Mas existe também, né, uma outra forma de atuação, que ela é uma atuação mais sistêmica nesse sentido, né, que acompanha esses modos de fazer e permite, que eu acho que é uma coisa muito legal que você está trazendo aqui, um olhar mais cíclico sobre esse patrimônio cultural. Então, não é só a pesquisa de campo, é a pesquisa de campo com as imagens, com as publicações, né, com uma escuta dinâmica, mais continuada, né, com a utilização de mecanismos de incentivo, como as leis de incentivo à cultura, no caso, né, a lei federal, com a articulação e participação de empresas que têm uma responsabilidade social sobre esses bens culturais. Então, ou seja, o patrocínio, né, para a viabilidade desses estudos também, né, é uma forma de ampliação dessa rede. Eu acho que não só isso, Michele, como assim. Você colocou, né? O que complementando a sua fala, o que eu ia dizer era o seguinte: na medida em que nós, parceiros da iniciativa privada, nos envolvemos com esses processos de salvaguarda patrimonial, com os produtos que são gerados, né, através dessas parcerias, a gente está falando não só do estudo técnico, mas a gente tem uma série de produtos promocionais que acabam sendo realizados, vídeos, banco de fotos, catálogos, livretos, material educativo pedagógico para disseminação nas escolas. A gente contribui muito diretamente para essa questão da perpetuação, da salvaguarda desses saberes, desses fazeres, né, de patrimônio imaterial no Estado, mas a gente também consegue munir empresas que têm uma atuação local próxima à zona de influência desses detentores, de conhecimento técnico especializado que vai ajudá-los no desenvolvimento de programas de responsabilidade sociocultural futuros para a preservação desses detentores, ou para apoiar esses detentores nos seus modos de produção de alguma maneira, né? Assim, a gente percebe, a questão cíclica que você estava dizendo, a gente percebe que há uma vontade grande, às vezes, das empresas atuarem naqueles territórios que são mais próximos das suas operações, mas eles não têm o conhecimento para fazê-lo de maneira efetiva. Então, na medida em que a gente colabora, né, através do Instituto Periférico e de outros institutos que atuam em parceria com o Estado e com o governo federal, no desenvolvimento desta inteligência, a gente permite uma ampliação de atuação da iniciativa privada para a preservação desses bens, porque a gente mune essa iniciativa privada de conhecimento adequado sobre aquilo, de recomendações de como é que essa atuação pode ser feita. Então, parte da nossa responsabilidade também é articular essas parcerias, né, assim, que vão viabilizar não só a escuta dos produtores, dos detentores de saber, das entidades que estão associadas a eles, sejam associações, sejam cooperativas, sejam outras entidades setoriais, mas principalmente identificar parceiros privados locais que possam se engajar nesse processo de salvaguarda e dar continuidade
essa observação contínua que precisa ser feita desses modos produtivos para que eles se perpetuem, que eles evoluam, né? Como a Nicole falou, a Denise também falou, a gente não está trabalhando a questão do patrimônio como algo estanque, imutável, né? Tem que ser algo que vai evoluindo de acordo com as inovações tecnológicas, com as inovações de pensamento que vão ocorrendo, mas é importante que haja esse olhar permanente, contínuo, estruturado para esses detentores. Então, a gente tenta também trabalhar nessas articulações de parcerias e também auxiliar no entendimento da educação patrimonial, né? Essa sopa de letrinhas que a gente mesmo, que às vezes está no meio do processo, se confunde com determinados conceitos, isso, né, para quem está lá na ponta, às vezes nas escolas, para os jovens, para as crianças, para líderes comunitários que às vezes não têm uma oportunidade tão grande de evoluir em processos educativos formais, mas que têm um conhecimento prático muito relevante, a gente acaba auxiliando também na disseminação desses termos, que são mais técnicos, no entendimento do que é uma política de patrimônio, qual que é a importância disso, qual que é o benefício que o registro de um determinado bem, como patrimônio imaterial cultural do Estado, pode trazer futuramente para aquela região. Então, é muito gratificante, é um trabalho árduo, ele é um trabalho lento, muito dedicado, mas é muito satisfatório também. E eu acho que é importante a gente falar também um pouco, né, da importância que isso tem para os municípios, né? A gente vê, né, que como que o reconhecimento da região de Araxá, que envolve 11 municípios, né, como uma região produtora do queijo Minas artesanal, do queijo artesanal de Minas, como que a presença da Emater na caracterização, no acompanhamento, apoio, monitoramento dos produtores, né, o registro por parte do IEFA e agora a ampliação, né, desse reconhecimento, não só do ponto de vista, né, de repensar essa lógica dos modos de fazer, né, mas ampliar um pouco mais para a questão dos sistemas e como que esse trabalho, né, agora de parceria junto com o Instituto Periférico traz uma continuidade de ferramentas para que os próprios municípios se apropriem desse valor, né, desses saberes, desses processos como patrimônio cultural local e como que isso pode articular e ampliar o próprio reconhecimento, escuta, proteção de outros saberes que, de alguma forma, vão estar articulados, né? A gente viu, por exemplo, enquanto estava conversando, né, como que o município de Araxá, ele se caracteriza como uma região, como um local reconhecido pelos produtores de queijo, para além da região de Araxá, como um município que era entreposto e que fazia a venda, né, do queijo. Então, isso é uma importância, reconhecendo a ideia, né, que a Nicole falou, né, de um grande sistema que não envolve só os modos de fazer, mas outras características que envolvem, né, a questão do queijo. Como que a gente conversando em Araxá com o setor de patrimônio, eles já falaram que existem roteiros de edificações que eram os entrepostos, edificações antigas que estão no centro da cidade, que eram reconhecidas, né, pelos moradores, pelos visitantes que vinham a Araxá como locais de comercialização do queijo. Então, como que você vai ampliando também o olhar, né, sobre outros aspectos que são também identitários, que envolvem memória, história, as novas tecnologias, as novas formas de lidar com esses sistemas, com esses produtos, com esses modos de fazer, e como que todo esse material, né, esse trabalho de escuta, ele educa e possibilita que isso retorne também para o município com outras perspectivas, né, relacionadas, né, a essa transversalidade do patrimônio cultural e da importância desse patrimônio
a partir dos seus aspectos formativos, né? Formativos de identidades, né? Da compreensão e da valorização do município, desses modos de fazer, desse patrimônio material e imaterial que vai sendo ampliado, né, considerando essa rede, né? Então, eu queria agradecer demais a vocês essa nossa conversa aqui hoje. Eu sei que a gente pode ficar aqui um tempão aprofundando e tratando de várias temáticas, mas eu espero que essa nossa conversa seja bastante produtiva, assim, que ela abra caminhos importantes para quem vai nos escutar, né, aí nas redes sociais do festival, e com certeza também, né, durante os dias que o festival vai acontecer lá em Araxá, que a gente tenha aí a construção de novas trocas, né, e novos saberes nesse processo também, viu? Muito obrigada pelo tempo de vocês e até a próxima.